Oi, gente, vamos continuar resolvendo alguns exercícios. Eu acho que eu não falei no último vídeo. Se eu tiver falado, vou repetir, tá? Desculpem esse visual todo mal cuidado. Prometo que eu vou cortar esse cabelo essa semana que eu não tô dando conta. Acho que eu vou fazer que nem todo mundo tá fazendo aquele modo de internet, passar a maquininha. Ai não, fica um careca muito feio. Ó, o último exercício que eu resolvi foi esse aqui, que era o exercício número 5, se eu não me engano. Agora eu vou resolver outro exercício usando ainda aquelas ideias de quadriláteros e polígonos em geral. Vamos resolver exercício número 3. Está aqui, ó. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono obtém-se. Turma, atenção para a palavra quase. Dodecagono. Bom, o sufixo gono é de polígono. Todos os polígonos sempre terminam aí com essa palavra gono no final, com esse sufixo gono. Gono é de polígono, tá? Agora, o prefixo dá a quantidade de lados. Dodeca. Você pode não estar lembrado ou lembrada, mas o deca você já usa por aí. E não é só na privada. Não sei se você já reparou. Mas deca é o prefixo, por exemplo, de década. Significa 10. Né? Década é 10 anos, não é isso? Decágono seriam 10 lados. Como tem esse do na frente, é 2 a mais que 10. Dodecágono é um polígono que tem 12 lados. Para a gente descobrir o número de diagonais de um polígono, tem uma formulinha. É o n-3 dividido por 2. Então, o número de diagonais do dodecágono vai ser 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. 12, bom, não vou simplificar ainda não, vou deixar assim. Ó, 12 vezes 12 menos 3 é 9 dividido por 2. 12 por 2 dá 6, 6 vezes 9, 54 diagonais. Só que não tem isso nas alternativas porque o exercício pediu, veja só, para somar o número de diagonais com o número de lados. Então, o que o exercício pediu, na verdade, é o número de diagonais, que deu 54, mais o número de lados, que era 12. 54 com 12 dão 66. Esse aqui é o número que ele quer como resposta, que está marcado na letra A. Vamos seguir para mais um. Exercício número 2. Alguns polígonos regulares, quando postos juntos, preenchem o plano, isto é, não deixam folga, espaço entre si. Por outro lado, outras combinações de polígonos não preenchem o plano. A seguir, exemplos desse fato. A figura 1, formada por hexágonos regulares. Então, aqui você tem tudo hexágonos regulares. Preenche o plano, não sobra espaço. Mas a figura 2, que é formada por pentágonos e hexágonos regulares, não preenche o plano. Fica um pedacinho aberto ali, tá vendo? Na figura 2, a medida do ângulo x é... Ó, para quem não está enxergando, a medida do ângulo x é esse cantinho aqui que ele quer. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Veja o desenho da figura. Esse x está grudado nesse ângulo interno desse hexágono regular. Também nesse ângulo interno do hexágono regular. E ainda nesse ângulo aqui, que é a medida do ângulo interno, mas é do pentágono regular. Então, para descobrir, e observe que os 4 ângulos juntos dão uma volta inteira, dão 360 graus. Então, se eu chamar esse ângulo interno de alfa, aqui vale alfa, esse aqui vale beta, porque é o ângulo interno de outra figura. Aí, para calcular o valor do x, a gente poderia muito bem dizer que o ângulo x é a volta inteira, 360 graus, menos o ângulo roxinho que está ali, menos os 2 alfinhas que estão ali também.
menos beta, menos 2 alfinhas. Agora o negócio é descobrir quanto vale esse tal desse beta, esse tal desse alfa. Então, o beta é o ângulo interno do pentágono regular. Muito bem. Cada ângulo interno de um polígono regular é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Nos pentágonos, o número de lados é 5. Então, eu troco esse n por 5 e divide por 5. Muito bem. A conta vai ficar 5 menos 2 é 3 vezes 180 dividido por 5. 180 dividido por 5 dá 36, vezes 3 dá 108. Então, esse ângulozinho aqui é 108. Então, nós vamos ter que pegar o 360 e tirar 108. Tá, mas você ainda vai ter que tirar aqueles dois alfinhas. Os alfinhas são ângulos internos do pentágono. Do pentágono, não. De um hexágono regular. Hexágono tem 6 lados. Então, de novo, cada ângulo interno é a medida da soma dos internos dividido pelo número de lados. Você pega a soma e divide por quantos tem. A soma dos internos é n menos 2 vezes 180 dividido pelo próprio número n. O número de n de lados é 6. Então, você vai ficar com 6 menos 2, 4 vezes 180 dividido por 6. 180 por 6 dá 30, vezes 4, 120 graus. Então, cada alfinha daqueles que estão lá em cima valem 120 graus. 120 com 120, 240. Então, para chegar naquele ângulozinho X, você vai ter que fazer 360 menos 240, que dá 120, menos 108, que vai dar 12. Então, esse valor desse x aqui é um ângulozinho realmente pequeno, equivalente, de novo, a 12 graus. Esses 12 graus obtidos do 360 menos o 108 menos 120 menos 120 outra vez. 12 graus, letra B de bola. Agora, antes de eu terminar o último exercício, eu já queria aproveitar para fazer uma observação rápida. Ó. O exercício número 1 pede a área de um hexágono regular, mas a aula de áreas está um pouco à frente. Então, a gente vai fazer a aula de áreas, depois a gente volta para resolver esse exercício 1, lá na frente, quando a gente falar de áreas, tá bom? Vamos finalizar com o exercício número 6. Olha, eu confesso a vocês que o número 6 é um exercício de segunda fase, então ele naturalmente já é mais complicado. Eu também confesso a vocês que ele tem 2 resoluções e eu acho uma resolução mais simples que a resolução que eu vou te fazer aqui. Só que ela também precisaria de estudar um tipo de sequência que a gente ainda não estudou. A gente vai estudar logo que a gente terminar essa parte de geometria. Então, nós vamos ter que pensar de um outro jeito aqui diferente. Nós vamos ter que fazer uma resolução que é um pouquinho mais complicada. Um artesão foi contratado para ornamentar os vitrais de uma igreja em fases iniciais de construção. Para realizar o serviço, ele precisa de pedaços triangulares de vidro, os quais serão cortados a partir de um vidro pentagonal, com ou sem defeito, que possui N bolhas. Então, tem um pentágono, ele tem, sei lá, N bolhas. Suponha que ele tem uma bolha só. O exercício falou que ele vai cortar em pedaços triangulares a partir desses daí. Aí ele falando assim, sabendo que não há 3 bolas de ar alinhadas, nem 2 delas alinhadas com algum vértice do pentágono, e nenhuma alinhada com os 2 vértices do pentágono, o artesão, para evitar bolhas de ar, cortou os pedaços de vidros triangulares com vértices coincidindo com uma bolha de ar ou com os vértices do pentágono. Então, por exemplo, ele falou que vai cortar triângulos, não é? Eu posso cortar um triângulo aqui, posso cortar um triângulo aqui,
Mas olha só o que vai acontecer. Vamos botar essa bolinha mais para cá para você enxergar melhor, ó. Quando ele for cortar, aqui ele faz um corte, aqui ele faz outro corte. Agora, quando ele for cortar, para evitar perder material, ele vai fazer o corte, ó, bolha com a ponta, bolha com a ponta, bolha com a ponta. Tá vendo? Olha lá. Vai fazer esses cortes aí estranhos, não sei por que ele não tá deixando eu desenhar dessa vez. Pronto, olha lá. Então, por exemplo, nesse desenho aqui que ele fez, ele poderia fazer, ó, por exemplo, um corte para lá, um corte para cá, um corte, aí aqui tem que fazer um corte assim, assim. Que mais? Daqui aqui, daqui aqui, daqui aqui. Enfim, ele vai cortando aí nas bolhas de ar e nas pontas, né, nos vértices dos pentágonos, para aproveitar ao máximo. Nessas condições, determine a lei de formação do número máximo de triângulos possíveis em função do número n de bolhas de ar contidas no vidro. Ô, turma, veja só o desenho que eu fiz agora há pouco. Ó. Vou retomar aqui. Então, ó, temos aqui um pentágono, que é o formato do desenho que ele deu. Vou começar aqui de novo, aqui embaixo. Ó. Um pentágono. E dentro desse pentágono tem alguma bolinha, que não está alinhada com os vértices, nem bolha alinhada entre si, enfim. Se não tiver bolha nenhuma, você consegue fazer três triângulos. Mas se tiver uma bolha, você não consegue mais fazer três. Você vai conseguir fazer 1, 2, 3, 4, 5. Oh, meu Deus. Olha lá, ó. 3, 4, 5. Se tiver outra bolha por aqui, por exemplo, você consegue fazer mais 3, 6, 7 triângulos. E assim por diante. Vamos ver se você consegue ver desse jeito, ó. Se o n for igual a 0, o número de triângulos é 3, que foi o que eu tinha feito antes. Se o número de bolhas é 0, são 3 triângulos. Se o número de bolhas é 1, o número de triângulos vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se o número de bolhas for 2, então tem uma bolha aqui e tem outra bolha aqui, por exemplo. Você vai ter, veja só, 1, 2, 3 triângulos aqui, 1, 2, 3 triângulos aqui. 3, 6, 7. O número de triângulos é 7. Tá, se o número de bolhas for 3, bota mais uma bolha aqui, ó. Você ainda vai conseguir transformar esse triângulo em 3. 3, 6, 9. Você vai ter 9 números de triângulos e assim por diante. Agora veja a sequência de triângulos, ó. 3, 5, 7, 9 e assim vai. 3, 5, 7. Veja só. Esse 3 é só o 3 mesmo. O 5 é o 3 que eu tinha antes com mais 2. Depois o 7 é o 3 que eu tinha antes com mais 4. O 9 é o 3 que eu tinha antes com mais 6. E assim por diante. Agora, aqui você percebe que esse 3 original, na verdade, então era 3 mais 0. Veja a sequência. O número de triângulos, conforme a gente vai evoluindo, sempre é 3 mais 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e assim por diante. De onde será que ele tirou esse 0, 1, 0, 2, 4, 6? Presta atenção, ele mandou a gente relacionar o número de triângulos com o número de lados. Olha o número de lados. Quando aqui é 0, é 0. Quando aqui é 1, aqui é 2. Quando são duas bolinhas, duas bolhas, aparecem 4 a mais do 3. Quando são 3 bolhas, são 6 a mais. Já deu para perceber o que está acontecendo? O número de triângulos é 3 mais o dobro do número de bolhas, que é o que a gente está vendo aqui nas sequências. Tudo bem? Aqui é observar padrão. Essa daqui eu acredito que seja a maneira mais simples de você chegar nessa relação entre triângulos e número de bolhas. Ó,
O número de triângulos sempre é 3 mais uma certa quantidade aqui. Quando é 0 bolinhas, você soma 0 no 3. Quando é uma bolinha, você soma 2. Quando são 2 bolinhas, é 4. 3 bolinhas, você soma 6. Se fossem 4 bolinhas, provavelmente você somaria o quê? 8, para continuar a sequência do 2, 4, 6, 8. Então, o número de triângulos é dado por 3 mais o dobro do número de bolinhas. É possível você justificar isso usando sequências, como progressão aritmética, que foi o que eu falei que nós não vimos ainda, mas que nós vamos ver logo adiante. E ainda dá para fazer uma outra justificativa, que essa sim eu acho mais complicada. Eu não tive coragem de começar pela complicada, eu comecei com essa daí, espero que você tenha entendido. A maneira que eu acho um pouquinho mais complicada é assim. Quando você pega o pentágono de volta, tá aqui. Quando você vai fracionando esse pentágono, ó, essa linha aqui, opa, e assim por diante, veja só. A soma dos ângulos internos do pentágono nunca pode passar de 540. A soma dos ângulos internos de um pentágono é n menos 2 vezes 180. Como o número de lados é 5, 5 menos 2 dá 3, vezes 180 vai dar 540. Então, a soma dos ângulos internos nunca pode passar de 540. Entretanto, se o pentágono apresentar uma bolinha, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Tá vendo? Então, você teria que fazer 5 triângulos vezes 180. Só que isso aqui vai ultrapassar o 540, que é a soma que tem que dar e não pode mudar. Para não ultrapassar, você tem que pegar esses triângulos e subtrair o 360 graus aqui que está em volta da bolinha em questão. Porque os outros ângulos continuam nas pontas do pentágono, como você vê ali. Muito bem. Se tiver uma outra bolinha aqui, repara, ó, o número de triângulos aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos vezes 180 vai dar a soma dos ângulos de todos os triângulos. Entretanto, eu tenho que tirar aquele 360 que está dando a volta para que não ultrapasse o 540 que tem que dar ao todo. Não pode passar de 540 graus lá dentro do pentágono. Nossa, quase que me falhou a palavra aqui. Só que para não ultrapassar, eu tenho que tirar a bolinha ali, ó. Se eu tiver uma bolha, eu tenho um 360 em volta dela. Se eu tiver outra bolha, eu vou ter outro 360 em volta dela. Então, eu tenho que tirar o número de bolhas vezes o 360 que vai aparecer em volta de cada bolha. Nessa nessa belíssima equação, você pode cortar um zero em todo mundo e você pode, por exemplo, dividir todo mundo por 6. Aí você vai ficar com 18 dividido por 6, 3t, menos 36 por 6 dá 6n, 54 por 6 dá 9, dá para dividir todo mundo por 3, aí você vai ficar com t menos 2n é igual a 3, então o número de triângulos é 3, pulou para lá, mais 2n. Repara que eu cheguei na mesma fórmula, só que eu acho que o caminho de cima foi um pouco mais simples do que esse. Espero que você tenha entendido de alguma dessas duas maneiras, tá bom? Se encontrar alguma outra maneira, alguma outra justificativa, comenta comigo na próxima aula ao vivo, tá bom? Bons estudos. Se tiver algum exercício da tarefa que mexa com área, você não precisa de fazer, porque a gente ainda não estudou área ainda, tá? Todos os outros você já dá para resolver. Até a próxima, bom feriado, bom descanso amanhã. Tchau!